Queridos, ok, esse é o nosso segundo encontro do treinamento do livro Caminho da Esperança, e a ideia é justamente dar esse treinamento para que você esteja habilitado a evangelizar, a anunciar Cristo a outros, para sentar com um amigo, um parente, alguém que de fato tem interesse nas Escrituras para poder anunciar o Evangelho, né, de forma resumida, mas de forma completa, inteira, tudo aquilo que ele precisa saber para a sua salvação. Né? Então, a ideia é essa. Hoje nós estamos no segundo encontro. No primeiro encontro nós vimos um pouco da questão introdutória, do porquê fazer o discipulado, a necessidade de evangelizar e como que o cristianismo tem que ser colocado em prática, e não apenas o culto no domingo, mas durante a semana, de forma horizontal, nós somos chamados a ir fazer discípulos. Né? Vimos também a questão de que é uma batalha espiritual e nós devemos estar em oração. Nós devemos clamar a Deus para que, de fato, nos use para a glória do seu nome. Né? Hoje, nós veremos o capítulo 1 e o capítulo 2. Né? De forma breve, nós temos 6 capítulos no livro, sendo que o primeiro capítulo, e eles são colocados em ordem lógica, primeiro a Bíblia. E por que a Bíblia? Porque todo o restante vai ser a partir da Bíblia. Então a pessoa precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus. A pessoa precisa entender que a Bíblia, tudo que ela lerá está nas Escrituras, ela precisa crer. Ela precisa entender isso. Segundo capítulo, quem é Deus? Então, a partir de agora, então, ela vai olhar para as Escrituras e vai entender quem é o Senhor, os seus atributos. Terceiro capítulo, quem é você? E a ideia, então, é que ela entenda que é criada a imagem de Deus e que ela pecou e ela caiu. Adão e Eva caíram e ela está caída juntamente com os seus pais. E está impossibilitada de buscar a Deus. Capítulo 4, quem é Jesus? As duas naturezas, ele é o ser humano perfeito, não caído, que encarnou e ele veio. Né? No capítulo 5, como podemos ser salvos? E ali, então, a chamada decisão. Ali, então, essa pessoa ela vai ser confrontada com o seu pecado e perceber que ela não pode ir para o céu. Ela vai ser perguntada se você morresse hoje, para onde você iria? E, a partir dos 10 mandamentos, ela percebe, então, que ela não consegue ser salva. Ao final do quinto capítulo, ela é convidada a tomar uma decisão por Cristo, a entregar sua vida a Jesus. Sexto capítulo, então, já é o capítulo para um novo convertido, nova vida em Cristo, né? Falando do fruto do Espírito, do resultado da salvação na vida do cristão. Ok? Hoje veremos o capítulo 1 e o capítulo 2. Como conhecer a Deus, a Bíblia e quem é Deus, os atributos de Deus. Ok? Vamos então para o capítulo 1. Está lá na página 11, ok? Então, a ideia é justamente trabalhar, são pouquinhas páginas aqui, e a ideia aqui, né, na verdade, eu não vou dar o estudo para vocês, mas eu vou dizer o que você precisa entender nesse livro, porque você vai ler, então não adianta eu te falar o que está aqui, porque você vai ler e você vai entender, e agora, então, você vai ter que passar isso para a pessoa. Né? Qual que é o ponto? E por que desse livro, né, desse capítulo aqui ser o primeiro? Primeiro, porque nós vivemos dias onde não há verdade absoluta. E é necessário que a pessoa entenda que existe uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta está revelada para nós nas Escrituras. Né? Deus se revelou para nós. Então, o foco principal que essa pessoa entenda é que a Bíblia é a palavra de Deus. O que a pessoa precisa entender é o seguinte: Deus decidiu se revelar. E como que Deus decidiu se revelar? Uma pessoa poderia tentar se revelar. Imagine o seguinte: que você é um ser infinito, você é um ser né, gigantesco, e você criou um micróbiozinho, uma bactériazinha, um serzinho insignificante. Ele não consegue te ver, ele não consegue te entender. As palavras que você usar, para ele, isso ele não consegue. Como você se revelaria, então, para essa bactériazinha, para esse micróbiozinho? Né? É ainda mais distante a distância de Deus para conosco. E alguém poderia dizer, mas se eu fosse Deus, eu ia mostrar para todo mundo que eu sou Deus e tal, e de fato é isso que ele fez. Deus, então, ele se revela a nós. Entretanto, apesar das suas manifestações, apesar das suas ações para com o homem, né, se revelando ao homem, isso se perderia no tempo. Deus poderia escrever no céu, né? Deus poderia, né? Você poderia dizer, estou aqui, né? Eu sou Deus, olhem para mim. E Deus decide, então, falar na nossa linguagem.
para que nós pudéssemos entender. E ele usa homens, ele inspira homens, para que nós pudéssemos conhecer a Deus, né? E aí esses homens, eles olham para a história, eles veem o agir de Deus, a revelação de Deus, e eles então começam a escrever. Só que eles não escrevem simplesmente dotados da sua própria capacidade. Sim, eles não têm, eles não mudam a sua forma de escrever, eles não aumentam a sua inteligência porque eles estão escrevendo dentro das suas plenas capacidades mentais. Entretanto, apesar de pecadores, Deus, por meio do seu Espírito Santo, soprou por meio desses homens e não permitiu que eles escrevessem meramente por si, porque senão teria erros, teria pecado, teria contradição, teria divergências na escritura, né? Então, as pessoas precisam entender que a Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos, 1.500 anos antes de Cristo, até 100 depois de Cristo, 90 depois de Cristo, por cerca de 40 pessoas, tá? Então, são cerca de 40 autores ao longo de 1.600 anos. E nós temos um livro que não tem divergência. 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento escrito em hebraico e aramaico, o Novo Testamento escrito em grego. E esses homens, inspirados por Deus, eles começam então a escrever da revelação do Senhor, e a gente entende isso quando a gente ouve o sermão, você fala, o pregador, Deus está usando o pregador para falar comigo, né? Muito mais do que isso, porque o pregador pode errar, os homens que escreveram a Escritura não erram. Deus, então, não permite que isso aconteça. E aí esses homens começam a escrever dentro do seu contexto para aquele público inicial. E aí, então, nós precisamos entender isso. E Deus não permitiu que houvesse erros. E aí, veja, 40 anos. Eu escrevi, na verdade, o primeiro livro que eu escrevi em 2013, chama Vivendo o Evangelho, eu escrevi ele ao longo de 6, 7 anos, mais ou menos, reflexões devocionais. E aí, quando eu lancei ele em 2013, em janeiro de 2013, eram 115 reflexões. Em 2016, eu lancei a segunda edição dele. E aí, só que em 2016 eu já tinha terminado o primeiro mestrado em teologia e eu já tinha começado a fazer o seminário JMC. Eu já estava no meu indo para o 3º ano de seminário. Eu tinha estudado um pouco mais. E aí eu discordava de mim. Na segunda edição eu retirei do livro 15 reflexões, porque eu não concordava com elas. Você entende que em 3 anos o mesmo autor, 3 anos, o mesmo autor diverge de si mesmo. Eu divergindo de mim mesmo. Então, você imagina 40 autores ao longo de 1.600 anos. Então, assim, não é eu e meu avô escrevendo um livro, né? São dezenas de gerações. E aí essas gerações convergindo. Você vê as revelações, as profecias sobre o que viria e tudo isso se cumprindo, e essas coisas amarradas, né? Isso não pode vir do homem, né? Do homem, ele não consegue, ele não tem essa capacidade, e ao começar a estudar a Escritura, você vai perceber isso, como que ela, de fato, todas as coisas convergem para Cristo, né? Então, Deus, Todo-Poderoso, preservou as Escrituras, então não há erros na Bíblia. E nós vemos, então, toda essa consistência interna, né? Nós vemos toda não há divergências, né? Além disso, quando a gente pensa na questão dos manuscritos, quando a gente pensa na questão das evidências, né? É o livro o livro antigo mais confiável, que tem mais cópias, né? Então, que não, de maneira alguma, né? Um livro que foi alterado. Então, quando você pega os manuscritos antigos, uma coisa que aconteceu, né? Existia o texto majoritário, usado, né, pela igreja, e aí que eram textos mais novos, eles não eram tão antigos, manuscritos mais novos, não tão antigos. E aí o que aconteceu? Em 1940, foram descobertos os manuscritos do Mar Morto, né? Estou passando isso para vocês a título de treinamento, não é para ficar tratando dessas coisas tão profundamente, tá? Mas em 1940 foram descobertos os manuscritos do Mar Morto.
E aí, o que, que o pessoal né, que não crê na Bíblia pensou? Agora nós vamos jogar uma pá de cal na Bíblia para provar que a Bíblia foi alterada, para provar que a igreja alterou e que isso aí é livro de homens, não é de Deus. E aí o que, que eles descobriram com os manuscritos do Mar Morto? Que esses manuscritos que não eram tão antigos assim, ou seja, o texto massorético data lá do ano 1000, né? Então, assim, há mais de 1000 anos depois, agora eles encontraram textos lá do primeiro século, ou seja, mais de 900 anos antes. Falando assim, poxa, esses 1000 anos, então, foi alterado. O que, que eles descobriram? Não mudou em nada a Bíblia. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto não alterou em nada a nossa tradução. O texto crítico, utilizado, né, com manuscritos mais antigos e considerados mais confiáveis, a diferença do texto crítico para o texto majoritário, que é a maioria dos manuscritos, a diferença deles é menos de 2%. E não tem diferença que traga divergência, que traga alteração da teologia. Caso contrário, você teria arminianos preferindo um texto e calvinistas preferindo outro. Isso não existe. Né? Enfim, é um texto de fato consistente, é um texto que não tem erros, é um texto inspirado, e esses homens escreveram inspirados por Deus, é a palavra de Deus para nós. Segunda parte, essa é a primeira parte, entender que a Bíblia é inerrante, a Bíblia é infalível, a Bíblia é suficiente, nós não precisamos de nada além das Escrituras. Segundo lugar, como ler a Bíblia. Então, no primeiro capítulo, depois de falar um pouquinho sobre isso, você vai dizer, então, alguns princípios para a interpretação do texto. Ou seja, como é que a pessoa agora que ela está começando a caminhar com você, ela tem que começar a ler a Bíblia. E aí, o que você vai dizer para ela? Leia a Bíblia. Comece do Novo Testamento. A dica é essa: comece do Novo Testamento. Leia sequencialmente. De Mateus até Apocalipse. Anote as dúvidas. Se você tiver dúvida, traga para mim. Se eu souber, eu te respondo. Se não, eu levo para casa e pesquiso, pergunto para o pastor e depois eu te respondo. E aí, a questão é essa. Primeiro, a pessoa precisa entender que o autor tem uma intenção. Esse autor ele não escreveu num vácuo histórico, ele não escreveu dentro de um ambiente acultural, né? Para todas as culturas, para todas as épocas, de maneira da mesma forma. Não, ele escreveu dentro de uma cultura, dentro de uma época, para um povo. Então, precisa entender que o autor tinha uma intenção, então tem que entender qual que é a intenção do autor, para quem que ele escreveu, quando ele escreveu e qual que é o propósito dele naquele momento. Então, eu tenho que entender o contexto da passagem. Não adianta eu simplesmente querer fechar o olho, abrir a Bíblia e falar assim, Deus fala comigo e eu quero aplicar diretamente para mim. A chance de dar errado é muito grande. Muito grande. Né? O texto não foi escrito diretamente para você. Então, essa maneira de ler a Bíblia, de fato, Deus não está limitado, Deus fala, né? Seja pela bibliomancia, seja por você simplesmente, várias vezes na minha história, eu peguei, abri a Bíblia assim, falei, Senhor, fala comigo, e Deus falou profundamente. Entretanto, para o crescimento cristão, para a nossa maturidade, eu preciso entender o texto, o seu contexto, né? E aí, esse texto, o autor tem uma intenção, eu entender o significado desse texto dentro do que o autor gostaria de tratar, eu consigo aplicar corretamente. Caso contrário, eu vou aplicar de maneira equivocada. Né? Então, por exemplo, você lê um texto, você está passando uma dificuldade, você está passando um momento difícil, aí você abre a Bíblia lá em Filipenses, quando Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Você abre a Bíblia nesse texto, você fala, tudo posso naquele que me fortalece, e aí você, ao ler esse texto, vai dizer assim, que bênção, que coisa maravilhosa. Deus diz que eu posso todas as coisas, então quer dizer que eu não preciso ficar sofrendo. Esse sofrimento não é de Deus, porque ele vai me dar força, e agora, então, eu rejeito isso tudo que eu estou passando, e agora Deus vai dar vitória, porque ele falou. É isso que Paulo está ensinando ali. E aí eu preciso ler o que ele disse antes, o que ele disse depois. Então, eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação. Eu sei tanto passar fome, eu sei passar privação, eu sei sofrer. Né? E aí ele vai dizer, eu tudo posso. O que ele está dizendo do tudo posso? O que é tudo posso? Eu posso sofrer. Eu posso ser caluniado, eu posso ser lançado na prisão. Inclusive, eu preciso entender o contexto da Epístola aos Filipenses, Paulo está preso quando ele está escrevendo tudo posso naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Eu posso estar preso, mas na prisão Deus me fortalece, então eu consigo aplicar. Eu estou sofrendo. Esse sofrimento pode não passar, mas Deus vai me sustentar até o fim, entendeu?
Então, entender o texto dentro do seu contexto, seu autor, ele tem uma intenção. Então, basicamente, esse é o primeiro capítulo a ser tratado com a pessoa, se você abordar isso, né? E a pessoa precisa entender. Então, as perguntas finais são essas, né? O que é a Bíblia? A Bíblia são 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, né? Quem escreveu a Bíblia? Homens inspirados por Deus escreveram a Bíblia. Como a Bíblia foi escrita, eles foram inspirados por Deus, mas dotados da sua plena capacidade. Não foi, como é que chama? Quando você fecha o olho e escreve, né? Esqueci como é que é a questão lá da psicografia. Não foi psicografia, não foi um texto pronto, entregue, como os muçulmanos dizem que foi o Alcorão, entregue por um anjo. Não. Os homens dotados da sua capacidade, eles escrevem, o Espírito Santo os conduz, né? A Bíblia contém erros, ela não contém erros, né? Quando você vê aparentes divergências, pesquise um pouco mais a fundo que você vai perceber que você está interpretando errado. E como devemos ler a Bíblia, esses princípios hermenêuticos dentro do seu contexto, procurando a intenção do autor e lendo o que vem antes, o que vem depois, para poder aplicar para nós. Ok? Primeiro capítulo fechado. Vamos para o segundo capítulo. O segundo capítulo, normalmente, eu peço para as pessoas decorarem a quarta pergunta do breve catecismo. Eu mando para elas, né? É a perguntinha, quem é Deus, né? Ou o que é Deus? A quarta pergunta do breve catecismo, e a resposta é: Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Por que eu peço para decorar? Para que a pessoa nunca mais responda que Deus é tudo. Porque Deus não é tudo, isso é panteísmo. Deus não é tudo, né? De fato, Deus está em todos os lugares, mas Deus não é tudo, né? Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom. Então, ao decorar a quarta pergunta, né, a pessoa já vai ter uma resposta um pouco melhor para falar sobre quem é Deus. E a ideia, então, é trabalhar um pouco sobre os atributos de Deus. Por quê? Essa pessoa que a gente está sentando para estudar, ela sabe muito pouco sobre Deus. E, na verdade, ela tem uma imagem de Deus na cabeça. Todo mundo tem, né? Então, assim, e aí qual que é a imagem de Deus na cabeça que ela tem? Talvez, e muito provavelmente, aquela figura, né, daquele velhinho sentado num trono, né, bonachão, meio parecido com o Papai Noel, ou irado, né, pronto para jogar um raio na cabeça dela, mas normalmente um Deus muito menor do que o Deus da Bíblia, porque normalmente as pessoas pensam que podem manipular o Senhor, ou podem trabalhar na forma de escambo, ou de troca, ou de barganha, né? E aí agora, esse capítulo é extremamente importante para que ela entenda o tamanho de Deus. E aí nós vamos falar então, né, em primeiro lugar, que Deus é espírito, ou seja, Deus ele não tem uma forma, Deus não tem uma aparência, Deus não tem mão, Deus não tem boca, Deus não tem um olho, ele é espírito, né? E ao ser espírito, nós não podemos ver a Deus, o nosso Deus é invisível, né? Ao mesmo tempo que ele está em todos os lugares, ele é espírito. E aí, ao mesmo tempo que ele é espírito, né, o fato de ser espírito significa também que ele é uma pessoa, né? Então, Deus tem sentimento, Deus tem vontade, Deus tem emoções, né? Então, Deus quer se relacionar conosco, então ele não é um ser impessoal, né? Segundo lugar, Deus é infinito. O que quer dizer isso? Deus não tem limitações. Ou seja, o finito tem limitações, nós somos finitos, nós temos limitação aqui na nossa mão, nós temos limitação na nossa visão, nós temos limitação na nossa força, nós temos limitação no nosso conhecimento. Deus não tem limites. Deus não tem início nem fim. Deus não teve começo. Deus não tem Deus nunca termina, né? Então ele é ilimitado. E aí a gente vai entender que a infinitude de Deus se aplica para algumas áreas, né? Como, por exemplo, Deus é infinito com relação ao tempo. O que quer dizer isso? Que Deus é eterno. E aí é necessário que a pessoa entenda que o fato de Deus ser eterno, e veja, querido, eu estou falando de forma breve cada coisa, justamente porque não é um compêndio de teologia, não é uma teologia sistemática, não tem que ficar trabalhando essas coisas com profundidade, é rápido, é isso mesmo, né? Então, veja, nós estamos aqui há poucos minutos e é relativamente rápido. Deus é eterno, o que quer dizer isso? Deus não está no tempo, Deus criou o tempo é uma criação de Deus. Ou seja,
o tempo está diante dele aqui, passado, presente e futuro. E para Deus, Deus não está lá no passado, Deus não está no presente, Deus não está no futuro, porque ele é muito maior do que isso. Sendo muito maior do que isso, para ele é tudo como eterno agora. Ou seja, por isso que a Bíblia vai dizer que para Deus um dia é como 1000 anos. Né? Então, não tem para Deus essa noção que a gente tem de linha de tempo. Né? Deus não tem essa linha de tempo, ele é muito maior. Todos os tempos e todas as épocas estão diante dele, como eterno agora. Deus é infinito com relação ao conhecimento, ou seja, Deus sabe todas as coisas. E o fato de Deus saber todas as coisas significa que ele não aprende nada. Nós não vamos surpreender Deus com nossa oração, nós não vamos chegar para Deus e vamos falar alguma coisa que ele não saiba. Né? Então, o fato de Deus conhecer todas as coisas não é que ele conhece porque ele aprendeu. A gente conhece porque nós aprendemos. Deus conhece porque ele é a origem de todas as coisas. Então, se há possibilidade da cura do câncer, se há possibilidade da cura do Covid, se há possibilidade da cura de qualquer doença, isso está dentro do universo criado pelo Senhor. Se nós... A gente pode aprender a falar outras línguas, mas Deus ele não simplesmente criou a linguagem, ele criou a capacidade da gente falar, ele criou esse universo e essa atmosfera para que o som pudesse propagar. A palavra não chegou à boca, ele já conhece toda, porque Deus não conhece só a gente, como a gente se conhece, não. Ele conhece muito mais, ele conhece a gente desde o ventre, ele sabe tudo que a gente passou desde que a gente nasceu, ele sabe todos os nossos traumas, coisas que a gente sequer se lembra, Deus sabe. E Deus não conhece só a gente, ele conhece o nosso DNA, ele conhece a nossa genética, ele conhece os nossos pais, os nossos avós, ele conhece desde Adão. E a gente fica querendo ensinar Deus. Né? Mas veja, Deus, olha aqui, eu estou querendo, precisando disso, eu estou precisando daquilo. Deus é onisciente. O onisciente de Deus ele sabe tudo. E ele sabe muito mais. Né? Deus é infinito com relação ao seu poder. Ele é onipotente. Ou seja, Deus pode todas as coisas. Ele pode tudo quanto ele quer. Esse é um ponto, né, que a pessoa pode questionar. Mas Deus pode mentir? Mas Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa carregá-la? Não, porque Deus não pode ser imperfeito. Então, tudo que Deus quer, ele pode. O que ele não quer, ele não pode. Ou seja, ele não pode ir contra as suas perfeições, ou seja, ele não pode mentir, ele não pode ser mal, ele não pode pecar, ele não pode ser imperfeito, ser fraco. Né? Apesar de fraqueza, ele pode e ocorre na encarnação. Né? Mas Deus o Pai não pode. Né? Deus é infinito com relação ao espaço, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas melhor do que dizer que ele está em todos os lugares é entender que Deus é tão grande e esse universo diante dele é pequeno, apesar de a ciência dizer que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia na face da Terra e que esse universo é gigantesco, esse universo inteiro está diante do Senhor. Então, Deus criou todo esse universo, ele é muito maior do que esse universo. Então, não é que Deus está em todos os lugares, ele é maior do que todos os lugares. Então, a melhor forma da gente dizer da onipresença de Deus é todos os lugares estão diante dele. Não tem para onde fugir. Ele é maior do que tudo. Ele está lá. Porque tudo está diante dele, da face dele. Por isso que a Bíblia vai dizer que as nuvens são o pó dos pés do Senhor, né? A terra é como um banquinho para ele. Ele é muito maior do que isso. Além disso, Deus é imutável, ou seja, se ele é infinito, não podemos acrescentar a Deus nem conhecimento, nem bondade, nem tempo, nem nada, nem poder. Ele não muda. Então, as nossas orações não mudam Deus, porque Deus não pode ser imperfeito. Para mudar, ele precisaria crescer. Deus não cresce, nem decresce. Por isso, Deus é imutável. Né? E a imutabilidade de Deus é motivo de segurança para nós ao saber o seguinte: Deus não vai mudar de ideia. Uma vez que ele prometeu, ele vai cumprir. Uma vez que ele disse que vai nos salvar e que lá no céu, na Nova Jerusalém, não vai ter pecado, que nós reinaremos com ele para todo sempre, a gente pode se apegar nessa certeza. Porque Deus não muda. Já pensou se Deus mudasse? Mudei de ideia. Você já pensou se Deus fosse volúvel, como é o Deus do teísmo aberto, um Deus fraco, um Deus que
é movido por sentimento e ele está no tempo, ele não está fora do tempo, e ele é pego de surpresa e ele não tem todo o poder, e ele chora junto com os homens, um Deus frustrado. Não, nosso Deus é imutável. Esse Deus que é imutável, soberano, tudo quanto ele quer, ele faz, os seus planos não podem ser frustrados. E aí, esses atributos que nós falamos até agora são os atributos incomunicáveis, ou seja, Deus não comunicou o homem, somente Deus tem esses atributos. E aí nós veremos no capítulo 4 que Jesus tem esses atributos, porque ele é Deus. Os próximos atributos, santo, justo e bom, dizem respeito a os atributos comunicáveis, ou seja, que ele comunicou a nós também, né? Então, uma vez que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também temos esses atributos de forma imperfeita e limitada. Deus é santo, ou seja, totalmente separado, ele é totalmente separado do mundo, né? Ele é perfeito, ele é puro de olhos, Deus não pode pecar, ele não tem parte com o pecado e ele não tolera o pecado. Deus não pode simplesmente ignorar, dizer, deixa para passar. Não, Deus é santo. Ele é tão santo que os serafins diante dele cobrem o rosto, dizendo uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor, em Isaías 6. Ele é justo e bom. E justiça e bondade é importante que esses dois atributos estejam juntos, porque normalmente as pessoas dizem Deus é bom, mas Deus é justo, como se esses atributos fossem contraditórios. Não, Deus é bom e Deus é justo. O fato dele ser bom implica que ele é justo. O fato dele ser justo implica que ele é bom. Ele não poderia ser mau e justo. Ele não poderia ser injusto e bom. Né? É porque ele é justo que ele é bom e é porque ele é bom que ele é justo. Né? O fato de Deus ser bom, então, significa que ele não pode fazer o mal. E tudo que ele faz tem um propósito bom. E tudo que ele faz é permeado pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Tudo que ele faz é permeado por esse atributo que é infinito, além da nossa compreensão. Além disso, ele é justo, ou seja, ele não pode cometer injustiça. Deus não pode simplesmente inocentar o culpado ou condenar o justo. Entretanto, pelo fato de Deus ser justo, é que ele, e ser bom, e a justiça e a bondade de Deus é que fazem que Cristo venha. Porque Deus nos ama e porque ele é justo, e essas coisas andam juntas, que Jesus vem para satisfazer a justiça de Deus no nosso lugar. Mais para frente a gente vai ver sobre isso. Né? Mas veja o exemplo de um juiz. Um juiz que tem um filho e ele pega esse filho em flagrante, né? Ele matou uma pessoa. E aí essa pessoa tem um parente que leva esse filho para o juiz em flagrante, e aí o juiz diz, não, mas eu amo meu filho. E ele diz, então eu vou inocentá-lo, porque eu o amo. Esse juiz é justo? Não, ele é injusto. E esse juiz é bom? Não, ele é mau. Porque Deus é bom, ele vai destruir o mal. Porque Deus é justo, ele não tolera a injustiça. E essas coisas, então, andam juntas. Ok? No final, então, temos as perguntas. Quem é Deus para você? Como você o descreveria? Né? Sabemos que o nosso Criador é infinitamente maior do que nós. Então, como que a gente pode conhecer alguém maior do que nós? Nas Escrituras. Né? A Bíblia diz que Deus é infinito, tempo, espaço. Deus não muda, imutável, todo-poderoso, santo e justo. Então, aqui nós temos as perguntas para aplicação, para, de fato, ver se a pessoa compreendeu. Ok? Então, basicamente, esses dois capítulos que nós veremos hoje de forma breve. E a ideia é que você estude, você leia o texto antes, e aí com a pessoa você pode compartilhar com ela, né? Pode ler junto ali e ver o que ela está assimilando, o que ela está entendendo. Né? A ideia não é ser profundo, exaustivo, isso acontecerá nos próximos passos de discipulado, quando essa pessoa for caminhar para o batismo e após o batismo crescer, né, no conhecimento da palavra e no processo de santificação. Tá bom, queridos? Que Deus os abençoe.